Olá, senhoras e senhores, e hoje nós estamos inspirados, né? Amém. Por Deus, acredito, porque eu estou hoje com o anjo da igreja. Olha só. E com o anjo da minha igreja, que é a Olha Igreja só. Lagoinha. Eu estou aqui com o pastor Diego Salau, Sim, ele que é pai da Beatriz e do Gabriel, isso aí, né? isso aí. Casado com Pamela Salau, Ah, minha pastora também. E é o nosso anjo da Igreja Lagoinha. Eu trouxe o pastor aqui porque o homem de Deus, ele vem carregado de sabedoria, que Amém, vem do glória a céu, Deus. né? E nós estamos no mês Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, né? E eu gostaria que o pastor nos ajudasse com algumas recomendações, ajudas emocionais, né? Como nós podemos nos cuidar de tantas adversidades emocionais, né? Acabamos de falar, né, sobre a bolha que nós... Boa tecnológica. A bolha tecnológica, né? Então estamos aqui com o pastor Diego Salau. Pastor, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui conversando, né? Falando um pouco mais sobre esse Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. Essa prevenção a gente tem vivido, eu acho que o suicídio, a depressão, são os males desse século, né? Os males do século. E aí a gente precisa realmente tratar desse assunto para poder prevenir o máximo as pessoas. Eu acho que o principal é tirar as pessoas da singularidade. Elas estão muito sozinhas. E isso leva as pessoas a pensar e cometer atos que elas não teriam esses atos, essas atitudes, se estivessem no meio de pessoas alegres, conversando, É verdade. enchendo a cabeça com coisas boas. Né? Quando a gente vai para dentro de um quarto, se isola, a gente acaba acarretando vários males, né? E como o pastor disse, a bolha tecnológica. Às vezes você tá com um monte de pessoas numa mesa, ou dentro de uma casa, em um ambiente, em um restaurante, mas você tá na bolha tecnológica, com o celular naquele mundo virtual. Com um monte de amigo inexistente, né? Exatamente. Ninguém pra apertar sua mão, ninguém pra te dar um abraço. Na verdade, eu acho que tem que fazer uma análise diferente. Vamos lá. Tem 10 mil pessoas na rede social. Instagram, Facebook, enfim, rede social. Quem dessas 10 mil pessoas que tu tem lá na tua rede social, se tu ligasse às 3 horas da manhã, Nossa. precisando de socorro, iria levantar da cama, no inverno, no frio, e iria te ajudar? Nossa. E vamos um pouquinho mais fundo, E quem dessas pessoas que a gente já tirasse desse bloco de 10 mil pessoas, desses poucos que sairiam, quem desses ainda não iriam sair falando do teu problema para as pessoas ao redor? Nossa. Aí tá encurralando mais ainda. Aí que tá o detalhe. Essas pessoas são os teus verdadeiros amigos. São pouquíssimos. De 10 mil pessoas vai cair para 3, 4. Exatamente. Se tiverem, 3 ou 4. se você ainda for um abençoado. É por isso que a palavra fala que tem amigos mais chegados do que irmãos. Aqueles que vão te socorrer Nossa, gente. no momento mais difícil da tua vida, não vão te julgar por isso. Não vão te julgar por isso. E ainda vão te estender, vão servir de apoio, de auxílio. É exatamente por isso que Jesus, quando ele ressuscita, ele fica durante 40 dias ainda na terra e ele começa a instruir os apóstolos, seus discípulos. E ele não permite que eles vão sozinhos para fazer a sua jornada. Ele encaminha de 2 em 2. É verdade. Para Mas que quando curioso, um caia, o outro consiga levantar esse que caiu. Porque o homem ele não pode ser só. espiritualmente falando, E na sua vida. na sua vida. Pega Deus do começo, pega Deus de Gênesis. Deus olha para a terra e vê que Adão está muito sozinho. É. Então ele faz o que para Adão? Uma ajudadora, a Eva. Por quê? Porque não é bom que um homem esteja só. É essa a definição que Deus dá. Que coisa, né? Então quando a gente se isola, a gente está quebrando princípios bíblicos. Porque eu sozinho, eu sou muito mais vulnerável do que eu em bando. Exatamente. É uma guerra. Pega um soldado e coloca ele sozinho no campo de batalha. Acabou. Acabou. Ele ali tá sozinho, indefeso. Mas é exatamente isso que essa bolha tecnológica tem feito. Tem isolado as pessoas. Eu até te fiz uma pergunta antes aí por trás dos bastidores aqui. Eu falei, pastor, vamos aproveitar e vamos falar sobre o mês, Sim. esse mês de Setembro Amarelo, sobre o combate, né? Sobre a prevenção ao suicídio. Sim. E aí você me falou sobre que não é, às vezes, 100% espiritual. Que isso aí é uma doença, É uma doença. física. O grande problema dos cristãos hoje, uma fatia dos cristãos hoje, é que espiritualiza tudo. Tudo é sim espiritual, mas a gente não pode espiritualizar tudo. Por exemplo, se eu se eu sair hoje que tá chovendo aqui em Indaiatuba e sem camiseta, de bermuda, o que vai acontecer? Vai pegar uma Amanhã gripe, um eu resfriado. vou acabar tossindo mais do que eu acabei de tossir agora. Isso as trevas que vieram contra mim, não, isso é natural. Eu fui lá, eu não me cuidei e eu acabei pegando uma doença. Exatamente. E eu creio que todas elas, pelo menos a grande maioria, a gente consegue forçar que aconteça.
E uma delas é sim a depressão. As pessoas elas ficam depressivas muitas vezes por se isolarem. Isso você fala que é pela bolha tecnológica. Muito. Que nós estamos inseridos numa bolha tecnológica. Muito, muita rede social. Muito. É a pergunta que eu acabei de fazer, dos 10 mil amigos que você... Amigos, Nossa, né? essa pergunta aí, ela é pesada. Isso aí, meu amigo e minha amiga, é pra você se fazer essa pergunta e responder. Exatamente. Dessas 10 mil pessoas, ou seja 1.000, ou seja 500, ou seja quantas forem que você tem na tua rede social, quantas delas realmente são os teus amigos que vão te estender a mão no dia da dificuldade? Nossa. É isso. Porque aí a gente encontra, pô, esses são os meus amigos. Esses são aqueles que Deus colocou no meu caminho para me suportarem no dia da angústia. Nossa. Então, e a gente vai se isolando, e vai se isolando, e vai se isolando. Eu creio que com o Covid isso potencializou ainda mais. Muito mais, né, meu? Muito mais. A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor das pessoas iria se esfriar. Que é uma maneira mais pesada de esfriar o amor, de não poder te cumprimentar, esticar a mão, te abraçar, te dar um beijo. Nossa, é mesmo. De não poder estar assim, ó, conversando como a gente está agora, porque não podia. É. De familiares não poderem entrar um na casa do outro. Nossa, muito pesado. É o amor se esfriando, as pessoas se afastando. Forçou essa bolha tecnológica. Qual era a única alternativa que tinha? Olhar vídeo na internet, gravar vídeo. Era isso. A própria igreja se tornou online. Nossa. A própria igreja se tornou online. E fica frio, né? fica muito frio. Fica distante. Por mais que, poxa, tudo bem, né? Você tá ouvindo a palavra de Deus, mas não é a mesma coisa que congregar. Não é. Congregar todos juntos não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não tem como. É por isso que a palavra fala que quão bom que os irmãos vivam em comunhão. O que é comunhão? A gente sentar em volta ao mesa para comer. Exatamente, como Jesus fazia. Exatamente. Sabe? Abraçar, conversar, falar do dia, enfim, é ter essa comunhão, é estar próximo. Pastor, e como sair dessa bolha? Ou que ferramenta nós podemos usar para sair dessa bolha? Para digerir melhor, né, nossa situação emocional. Eu acho que o principal é que tudo em excesso causa problemas, inclusive rede social. A gente precisa começar a se policiar dentro da nossa casa. Sabe, às vezes a gente tá ali, é automático. Pegar o celular é automático. Às vezes deixa de lado. Vai jantar, vai almoçar, vai tomar café com a tua família. Cara, esquece aquele celular. A minha filha, às vezes, ela vem, pai, dá o celular. Eu falo, não. Eu falo pra ela. Ela falou aquela carinha assim, me olhando. Não. Ah, mas por que não? Por que não? Porque não, daí chega, por exemplo, lá na igreja, no nosso ambiente, lá na igreja, um monte de criança correndo, brincando. Ela vem e pede o celular, eu falo que não. Daí ela fala, não, mas tá todo mundo olhando o celular, brincando no celular, daí eu vou parar pra ver, e realmente, um monte de criança sentada, mexendo no celular, sendo que poderia estar correndo, brincando, interagindo. No nosso tempo, como é que era? Nossa, pique-bandeira. É de tudo um pouco. Pega-pega, esconde-esconde. Nós não tínhamos essa tecnologia disponível, né? Eu lembro lá na rua da minha mãe, uma rua de paralelepípedo, lá no Rio Grande do Sul. Quantas vezes eu arranquei um tampão do dedo jogando futebol? Quantas vezes? Nossa, eu também. Quantas vezes? Meu Deus do céu. Brincar de esconde-esconde em cima da árvore. Exato. Sabe? Ser criança. Ser criança. Aproveitar esse Ser criança, ser criança. Porque a hora do boleto vai chegar, né? Vai chegar. Quando chega... Quando chega, acabou, né? Quando chega, acabou, cara. Acabou. Não adianta querer voltar. Já passou. Pastor, acredito que o senhor deve ter conversado com muitas pessoas no estágio assim, quase que final de suicídio. Ou... Eu lembro uma vez, pesado, uma vez na pandemia. Por isso que eu falo que a pandemia startou isso em muita gente. Eu lembro na pandemia, eu tava em casa, eu e minha esposa lá em casa, daqui a pouco toca o meu celular. E eu, um número diferente, atendi o celular. Uma moça, que tinha ido algumas vezes no nosso grupo de comunhão da igreja. A moça tinha tomado uma garrafa de vinho e uma caixa de comprimido em cima da caixa de vinho. E ela tava conversando totalmente fora. Fora, falando enrolado, língua enrolada. E ela falou que ela tentou se matar. Ela estava tentando se matar. Naquele momento. Já tinha tomado. É Diazepam, se eu não me engano. Se eu não me engano, era esse o nome do remédio. Uma cartela e uma garrafa de vinho. Nossa. E ela estava querendo que eu ajudasse ela. Olha como é que a pessoa chega no estágio. Dizendo que ela, cometendo esse ato, ainda seria salva. Meu Deus, gente, olha o engano. Sabe? E aí eu falo, não é assim, explicando pra ela, mostrando biblicamente que não. E ela, com uma ideia fixa, porque ela tinha entrado na internet, ela já tinha um desejo no coração, ela tinha entrado na internet, tinha ouvido algumas teorias, algumas outras doutrinas, dizendo que sim, que seria. E isso startou isso no coração dela, porque ela queria dar um fim. O diabo trabalhando na ignorância. Na ignorância dela. E aí ela se alimentou disso, e ela começou esse processo de querer se matar. E por algum motivo Deus tocou no coração dela e nos ligou. Eu lembro que eu fiquei das 10 horas da noite até 2 da manhã. Nossa, 4 horas no telefone. Quase 4 horas no telefone com ela, eu e minha esposa. Nossa.
Então é muito sério. Como acabou isso? Acabou eu acho que o efeito foi passando, e acabou que ela acabou não se matando, graças a Deus. Meu Mas esse é o problema. Quantos não pedem ajuda? Ali foi só misericórdia de Deus. Quantos não pedem ajuda? Né? Eu estava vendo uma matéria, bem na época da pandemia, o Brasil foi o país com o maior índice de problemas psicológicos. Caramba, o Brasil. O país no mundo inteiro que mais teve problemas psicológicos, a população com problemas psicológicos. Então, é o país da festa, é o país do carnaval, é o país... Mas país tropical, que isso ajuda muito no humor, né? Não é um país frio. Mas não adianta eu ter muitas coisas e não ter nada dentro. Eu tenho muitas coisas fora. É verdade. Pra ocupar minha mente fora. Mas quando eu olho pra dentro de mim, tem um vazio. Nossa, essa foi pesada. Não adianta você ter recursos fora de você, né? O recurso tem que ser de dentro pra fora. E o que é essa bolha tecnológica? É um recurso de fora pra dentro. Eu tenho amigos, mas eu não tenho. Eu tenho contatos, eu tenho uma amizade superficial. Mas, e que gera um conflito dentro. O pior é que isso gera um conflito dentro. Quantas pessoas, quando perdem meia dúzia de seguidores, ficam mal, né? Ficam mal. Ou quando algum hater vem e escreve alguma coisa que não agrada embaixo de uma foto ou embaixo de um vídeo. Entendeu? É algo que é nocivo. Chega um ponto que mergulha tanto nisso que acaba se perdendo. Uma das coisas que eu acabei conferindo é que essa geração que tá vindo, se você bater no pé e falar que essa pessoa é uma lagartixa, ela acaba acreditando. Ela começa a rastejar. Começa a rastejar. A falta de identidade que essa geração está tendo é gigantesco. É péssimo. Eles aceitam ser qualquer coisa que falam. Na verdade, aquele que não sabe quem é não é ninguém. Exatamente. Aquele que não sabe quem é não é ninguém. Qualquer vento de doutrina, qualquer ideia, qualquer ideologia empurra para onde quiser. E como combater isso, pastor? Biblicamente falando, é mergulhando na palavra de Deus. Porque tu entende quem tu é. Tu entende quem de fato tu é. Quem que tu nasceu. O que tu nasceu para ser. O que Deus enxerga de ti. Nossa, é mesmo. Deus, ele diz quem você é no meio da sociedade. O que você nasceu para fazer. Deus te dá uma identidade. Deus te chama de filho. Mesmo a gente sendo pecador, falho, errado, Deus mesmo assim nos chama de filho. Claro, eu não estou falando que Deus ele se agrada do teu pecado, porque a palavra fala totalmente o contrário disso. Ela fala que Deus abomina o pecado, porém ele ama o pecador. Ou seja, ele não concorda com muitas coisas que a gente faz, mas mesmo assim ele nos ama. Quando a gente entende esse amor, o que a gente fazia de errado a gente já passa a não fazer mais, porque esse amor é tão grande que nos constrange. E isso nos traz uma identidade de quem a gente é em Deus. Sabe, a gente começa a compreender que eu não dependo do outro para ser alguém. Eu não dependo do meu próximo para ser alguém, porque eu sei quem eu sou. Eu sei, de fato, o que eu nasci para fazer. Né? Deus nos dá essa identidade de filho, de paternidade. Deus nos mostra o que é paternidade. E muitas vezes é uma paternidade que nem nosso pai, nem nossa mãe é capaz de nos dar. Porque muitos nascem sem o pai ou a mãe desejar. É verdade. Mas falta consciência de que antes do pai e a mãe desejar, Deus desejou. Nossa, é mesmo. Tem até uma passagem que fala sobre isso, né? Tem uma passagem que fala que Deus nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do teu pai, da tua mãe nascer, Deus já nos elegeu dentro dele. E quando a gente tem essa consciência de quem nós somos, fica muito mais difícil pra gente perder nossa identidade. A gente vai ficar triste? Lógico que vai. Vai ficar angustiado em alguns momentos? Com certeza. Né? No mundo tereis aflições. Mas logo depois vem o desfecho da história, né? Mas tem de bom ânimo. Ainda que você seja rejeitado, né? Tem uma passagem que fala isso. Por sua mãe, não vem da sua mãe, uma coisa assim. Exatamente. Eu não te rejeitarei. Porque Deus nos escolheu. Todo mundo que vai assistir esse vídeo, que está nos assistindo, tem que entender que Deus escolheu. Ah, mas eu nasci na família errada. Não, Deus escolheu que você nascesse nessa família porque Ele tem um propósito para você aonde você está implantado. Aonde você está implantado. Ah, minha família é pobre, não importa. Deus tem um propósito para você onde você está implantado. Provavelmente você é o instrumento que Deus levantou na tua casa para mudar a história da tua família. Então, às vezes falta essa consciência. E muita coisa que essa bolha tecnológica faz é isso, porque ela nos isola. Ela isola. Ela isola, coloca dentro de um quarto, quieto, parado num canto, sem ninguém ao redor para conversar. E a gente acreditando naquelas palavras que um desconhecido fala. E o pior é que esse distanciamento não nos traz confronto. A palavra fala que ferro com ferro afia, e um homem afia o outro. Olha. Ou seja, quando eu estou distante de pessoas, não tem um atrito. E esse atrito é que nos afia. Quando eu estou sozinho no canto, eu escolho quem eu quero, como eu quero, o que eu quero assistir,
E eu sempre quero assistir o que massageia o meu ego. É. Se eu tô triste, o que coopera com a minha tristeza. Ou seja, não há um renovo. Não há um confronto. Não há um confronto, não há uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de decidir. O confronto é que muitas vezes nos traz de volta. É verdade. O confronto nos traz de volta para a realidade. Eu tô sozinho, começo a ouvir músicas que cooperam para aquilo. Eu começo a me alimentar daquilo, eu começo a seguir pessoas que falam sobre aquilo da maneira que eu quero ouvir. E a música, o senhor acredita que ela traz um impacto emocional e espiritual? Guarda que eu vou te falar. Música nunca foi e nunca vai ser só música. Olha. Porque primeiro não é música, é adoração. Sempre foi adoração. A Sara Shiva esteve aqui, ela falou exatamente o mesmo que você está falando. É adoração. Agora o detalhe é a quem eu estou adorando. Para onde está indo a minha adoração? Nossa, esse é forte, hein? Porque adoração... Não vamos longe. É uma música que todo mundo canta, mas muitas pessoas não prestaram atenção ainda na letra. Vamos lá. Aquela música todo mundo conhece. A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. É verdade. É lindo o teu sorriso, o calor dos teus braços. Meu anjo querubim. Né? Que maravilha, né? Oh, cantando, fazendo festa, carnaval. Qual foi o único anjo querubim que caiu do céu? Vixe. Satanás. O único anjo querubim que caiu do céu foi Satanás. É lindo o teu sorriso, o calor dos teus braços, meu anjo querubim. Que coisa, hein? Olha que pesado. Então, as pessoas cantam e não entendem o que estão cantando. Difícil um brasileiro que não cantou essa música. Nos estádios de futebol isso acontecia. E aí que tá o grande detalhe. A gente é fruto daquilo que a gente se alimenta. Nossa. Sim ou não? Sim. Quer ter um físico bom? Com certeza. Come certinho. Come porcionado. Pesa comida, igual o pessoal de academia faz. É. Né? Pesa direitinho, vai no nutricionista. Se alimenta direitinho, o teu corpo vai responder ao alimento. Exato. Vamos lá. Como hambúrguer, como pizza, como batata frita. Qual vai ser o resultado disso? Vai sair do peso. Vai sair E da mesma maneira psicológico. Eu chego em casa, depois de um dia estressante de trabalho, eu ligo a televisão, sento no sofá e começo a assistir o jornal. O que tem no jornal hoje? Só tragédia, tudo coisa que você não pode controlar, que tá fora do seu controle. É isso aí. Tudo coisa negativa, assassinato, morte, traição, briga, violência. Só pode escorrer sangue da televisão. Só. Aí você vai almoçar, trabalhou de manhã, tem o teu período de almoço, vai almoçar no restaurante, liga a televisão, tá lá, o jornal. O que tem no almoço? A mesma coisa. É mesmo. É alimento. Música é alimento, notícia é alimento. Quando tu lê alguma coisa é alimento. Tu vai colocando pra dentro aquilo. Inconscientemente essa pessoa tá se alimentando de tudo que é ruim, tudo que é negativo. Exatamente. O Diabo News, né? Notícia do diabo o tempo todo. Exatamente. E aí chega num ponto que foi como aquela menina que te ligou de 10 horas da noite. Exatamente. Pandemia, né? Provavelmente foi que influenciou ela. Liga a televisão, morreram 15 mil pessoas. Nossa, é mesmo. Né? Dei olha até famoso, que é rico, internado, sem ter como voltar, porque nem o dinheiro não paga, não paga a saúde. É. Quantos morreram assim? Exato. Então, influenciou. E eu creio que nesse 1 ano e meio, mais ou menos, que nós saímos da pandemia, que foi decretada, né? Agora não tem mais, a gente tá se descontaminando ainda. É. Só que tem cicatrizes que ainda vão ficar. Tem cicatrizes. Vão ficar por muito tempo. Né? Vão ficar por muito tempo e essa influência que nós sofremos tá aí. Tá aí. O mundo ficou mais frio, né? Ficou mais frio. Ficou mais frio. Ficou mais seletivo. Ficou mais individual. Quais os conselhos que nós poderíamos dar para quem está nesse momento sentindo uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, desmotivado para sair de casa, para trabalhar? Eu conversei com algumas pessoas aí, em algumas empresas que eu fui. A pessoa falou para mim, olha, 80% aqui da empresa está totalmente desmotivado a trabalhar. Sim. Bom, para quem tá em depressão, né? Não fica sozinho. É difícil, é difícil. É, né? É difícil, porque a primeira coisa que a depressão faz é te isolar. A pessoa quer ficar só. Quer ficar sozinha, porque não vê mais sentido em nada. Nossa. Não vê mais sentido. Porque a falta de sentido na vida que faz a pessoa buscar o suicídio. Meu Deus. Pesado. Não tem mais plano, não tem mais objetivo, não tem mais propósito. Não tem mais esperança. Não tem mais. Então, primeira coisa, não fica sozinho. Primeira coisa, regra número 1, não fique Não sozinho. fica sozinho. Faça uma força para ficar com alguém da sua confiança. Não fica sozinho. Não fique sozinho. Porque quanto mais sozinho tu tiver, mais vontade de fazer o que tu não deve tu vai ter. É isso. Não tô dizendo, porque esse distanciamento social é mesmo. acarreta outras coisas. A pessoa, quando ela se distancia
ela pode nem estar em depressão ainda, mas ela se distanciou da sociedade. É um trabalho para voltar. É um trabalho, né? A se inserir novamente na sociedade. Por quê? Porque a pessoa perde o hábito de viver em grupo, em bando. É verdade, o hábito. É, E o hábito é muito forte. ela perde esse hábito, sabe? De viver em grupo, em bando. Daí ela vai para um shopping cheio, ela já fica com aquela crise, crise. Nossa. Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Né? Normalmente nas mudanças de ciclo de um ser humano, pode ocorrer picos de síndrome de pânico, né? Picos de pânico. Eu tive síndrome do pânico já. Por exemplo, a criança quando ela sai da fase de criança para quando vai virar adolescente, nessa transição, ela pode ter esses picos, né? Porque é uma coisa que ela não viveu ainda, sabe? O corpo mudando, a parte hormonal mudando, a parte física mudando. E quando um jovem sai para a vida adulta, faz essa transição para a vida adulta da mesma forma, porque não sabe o que vai acontecer. Por isso que muitos jovens novos ficam se cortando. Às vezes é uma carga familiar de tudo que viveu e uma hora estoura, uma hora aflora, né? E também essa incerteza. A incerteza de onde eu vou trabalhar, qual faculdade eu vou fazer, onde é que eu vou morar. Meu Deus, é muita pressão, né? E depois que a gente passa, os adultos passam por isso, começam a enxergar e começam a não dar valor para isso. Mas por quê? Porque já passou. Mas essa geração sentimental que a gente tem visto, onde a gente não pode bater o pé no chão que já sai chorando, Isso mesmo. né? Essa geração sentimental é um impacto muito maior. É um impacto muito maior. É uma ferida muito maior. Na nossa época, brincavam com a gente, faziam uma piada com a gente ia lá e resolvia na escola mesmo. Exatamente. Não é? Era lá. Era lá mesmo, resolvia o negócio. É. Né? Chorava quietinho, Chorava acabou, quietinho, ninguém ficava sabendo. brigava, xingava, se defendia, Acabou. porque a nossa geração aprendeu a se defender. Se apanhar e chegar em casa e chorar, vai apanhar de novo. Agora hoje, exatamente. Agora, hoje em dia, uma criança passa por um bullying, né? Que agora até mudou o nome, virou bullying agora. Inglês e tal. Então virou esse negócio agora, passa por isso, chega em casa, uma criança tentando se matar com 10 anos, 9 anos, pega a arma, escondido do pai, leva pra escola. Será que nós, né, a nossa geração dos pais, né, que teve esses filhos, erraram na criação? Com certeza. Erraram, né? Sem dúvida. Porque nós, muitas vezes, tentamos dar aquilo que nós não tivemos de mão beijada pros nossos filhos. É mesmo. Dar presente sem dar presença. É uma das coisas que eu vejo muito também. As pessoas suprem muito a presença coisas. com presente. Com coisas. Com coisas. Uma coisa muito, muito complicada é que para poder proporcionar uma vida boa para um filho hoje, Tem que ralar o pai e a mãe. exatamente. Às vezes dois empregos. Exatamente. A escola pública tá ruim, então vamos colocar no particular. Quanto é que custa um particular? Nossa, ó a bica. Às vezes É um salário de um mês inteiro. mês inteiro. É o salário de um mês inteiro. Daí a sociedade hoje obriga a isso. É verdade. Empurra para essa situação. Né? Mas essa vontade que nós tivemos de dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos, não ensinou o valor das coisas. Não ensina o valor das coisas. Será que isso fez com que os jovens tivessem essa fragilidade emocional? Facilitar as coisas, com certeza. É, né? Com certeza. É como se a gente pegasse Pe- o casulo e tirasse antes do tempo, né? Exatamente. Facilitasse. Facilita. Uma criança de 10, 12 anos com um celular de 10 mil reais. Quantos tem por aí? Um trabalhador com salário mínimo, quantos meses leva para juntar 10 mil reais? Não, pode esquecer, não junta. Aí que tá. As coisas muito, muito fáceis. É mesmo. Sabe, daí tu vai lá e vamos trazer pro nosso assunto de volta. Vai lá e tira, como castigo, tira esse celular dessa criança, tira esse tablet, esse iPad dessa criança, Nossa. que tá mergulhada nisso. Mergulhada. E não consegue fazer nada sem mexer nisso. Não consegue fazer... A sociedade tá nos empurrando a isso, Com certeza. né? Por isso que aumentou significativamente doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E a igreja, eu vejo que a igreja é um dos pouquíssimos refúgios. Por quê? Boa pergunta. Por quê? Pensa um pouquinho aí. Olha, eu vou no que eu imagino o quê? Porque Deus, como você estava falando anteriormente, Deus, ele constrói a sua identidade. Ele te dá as características de um filho, ele te ama, Sim. ele te traz próximo. É a proximidade, né? Aí que tá. A igreja é o primeiro passo para sair da depressão, não ficar sozinho. Um espaço de convívio. A igreja é um espaço de convívio, um espaço de comunhão. Proximidade, é. Proximidade. É esse o papel da É igreja. verdade.
É quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão. Juntos. Como nasceu a igreja? Atos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos em um só lugar. É verdade. Aí, historicamente, é o nascimento da igreja. A união, né, dos irmãos, né? Exatamente. Por quê? Eu olho pro Daniel, nosso tempo junto que a gente já tem ali na igreja, olho pro Daniel, vejo no olho do Daniel que o Daniel não tá bem. Tá desanimado. Tá desanimado, tá triste, tá... E aí, Dani, o que aconteceu, cara? É isso. Um cuidado, né, que o irmão vai tendo com o outro. Exatamente. Isso é muito importante, porque nós, como sociedade, tem uma questão muito importante que o ser humano, ele tem algo a se preencher, que é aquela coisa que fala do pertencimento, né? Ele tem que se sentir que pertence a alguma coisa. A um grupo, né? A um grupo, né? Exatamente. A um grupo. E é esse pertencimento que tira a pessoa de onde ela está. Só que aí que tá o detalhe. Até essa parte de grupos, de pertencer a um grupo, hoje já é online. Jogos. Nossa, é mesmo. Jogos. Nossa, tem jogos, cara, incrível. Eu tenho meu time de jogar aqui, eu boto aqui meu headset, headphone, boto meu headset aqui, a gente conversa um com o outro jogando, e o adolescente, até o adulto, passa horas e horas lá naquele computador, com o meu grupo, com o meu bando, com aqueles que são iguais a mim ou que pensam da mesma forma que eu. Mas não é um contato físico. Não é. É verdade, essa bolha tecnológica deixa as pessoas isoladas, sem elas se sentirem amadas. Exatamente. Por isso que fala que o amor de muitos se esfriaria. Exatamente. Então, pastor, nós estamos vivendo os últimos tempos? Creio que sim. Creio que sim. Vixe. Mateus capítulo 4. Nossa, pastor, vai ter que ser na minha geração isso. Glória a Deus que é na nossa, a gente nasceu pra ver. Gente, pai do céu. A gente nasceu pra ver. 2000 anos pra acontecer. Eu creio que a volta de Jesus está muito próxima. Muito próximo. Muito próxima. Será que a nossa geração mesmo vai ver o amor se esfriando. Filhos se voltando contra pais se voltando contra filhos. Não tem guerras e rumores de guerra. Né? Isso em vários momentos da história aconteceu. Mas não tudo junto. Né? Tá acontecendo tudo muito junto. Sabe? A tecnologia, ó, a multiplicação da ciência. O avanço. Então a gente tem que ficar atento. Atento. Como que eu me livro disso? Se desconectando um pouco. Se desconectar, fazer coisas diferentes. Se conectar desconectar com pessoas. Se desconectar. Como essa pessoa pode procurar ajuda? Tem várias formas de procurar ajuda. Profissionais da saúde. Psicólogos, psiquiatras. O crente pode procurar ajuda? Com ajuda? certeza. Não só pode, como deve. Porque como o senhor tinha falado anteriormente, né, o crente espiritualiza tudo. Sim. Se de repente um crente tá no psicólogo, esse crente tá ruim. Não. Essa é a maior ignorância que tem. É a ignorância. É ignorância. Isso é ignorância. Quem foi que deu a sabedoria pro médico? Não vou tomar remédio porque isso é falta de fé. Não é não, cara. Quem foi que deu a sabedoria pro cientista criar o remédio? É verdade. Construir molécula? Quem foi? São ferramentas a favor, né? Exatamente. Isso não te torna menos cristão. Não te torna menos crente. Sabe? Isso é uma ignorância. Isso é ignorância. Esse é o termo correto, é ignorância. Não faz sentido Deus proporcionar ferramentas, proporcionar sabedoria para o homem e o homem não usufruir do que Deus deu. É mesmo. Agora, eu creio que tem que caminhar junto. A pessoa ela precisa sim de um amparo espiritual. Ela precisa sim entrar numa igreja, ouvir a palavra de Deus. Quem foi que soprou vida? Nossa, nas no homem? Foi Deus. Quem pode devolver a vida? Deus. A pessoa não está isolada, querendo suicídio, ela está querendo abandonar a vida que Deus deu. Deus ele pode não, mas ele não é que ele pode, ele faz. Deus, ele pode e faz. Ele devolve a vontade de viver. Nossa, que lindo, né? Deus te devolve a vontade de viver, o sabor, o prazer em respirar, em agradecer, em amar. Exatamente. Aquilo que estava cinza, que não tinha mais cor, volta a ficar colorido. Nossa. Sabe quantas pessoas eu conheci, a gente conversa na igreja e por onde a gente anda, que fala, estava em depressão. Depois que eu vim pra igreja, minha vida foi outra. Transformou. Deu brilho, cor, sabor. Porque começa a ter sentido a vida. Começa a ter sentido. Então, qual o apelo que nós podemos fazer pra uma pessoa que de repente tá vivendo esse momento com depressão, ansiedade, triste, sem sabor, sem vida? O apelo é sai do quarto. Abandone esse lugar de solidão. Deus não te criou para ficar sozinho dentro de um quarto. Deus não te criou para você ficar se comunicando com pessoas pelo celular ou se comunicando por um computador. Deus te chamou para um convívio,
para você conviver com pessoas. Sai desse lugar de solidão. É o melhor remédio para você voltar a caminhar, voltar a respirar, voltar a ser feliz. Né? Pessoas vão te trair, pessoas vão te fazer chorar, mas entenda uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você se desviou da igreja, se você abandonou a Cristo em algum momento da sua história, volta. A parábola fala sobre um filho que foi embora, mas o pai estava de braços abertos esperando a volta do filho. Deus ele permanece e ele está de braços abertos esperando por você. Ah, mas eu não conheço a palavra de Deus, não importa. A palavra fala para você ir conhecer a Deus como você está. E a partir daí, ele vai fazer uma transformação na tua história. Sensacional. Sensacional. Esse é um belo de um corte que eu tenho que pôr lá no Instagram. Glória a Deus. Para que esse mês, Setembro Amarelo aí, prevenção, né, contra o suicídio, as pessoas venham ser tocadas. Acredito que foi aqui, até eu fui. Olha, o que o pastor disse aqui é realmente tudo. Vem como estás. E uma grande questão que a gente acha, isso foi um estereótipo que criaram, né? Que a religião criou. A gente acha que, como tu comentou antes, eu sou cristão, eu vou na igreja, então eu não posso tomar remédio. Então eu não posso ir no médico. Eu não posso buscar ajuda psicológica. Um dos profetas, Elias, né? Elias, ele venceu. Ele venceu profetas de Baal. Os 500 profetas de Baal, né? Ele venceu todos os profetas de Baal. Nossa. E olha que maluquice isso. Ele foi lá, construiu um altar, colocou água. Deus veio, consumiu aquela água com fogo do céu. Detalhe, durante todo o dia, os profetas de Baal estavam tentando fazer alguma coisa acontecer e nada acontecia. Elias só clamou e o negócio aconteceu. Certo? E ele venceu todos os profetas. A palavra fala que todos morreram. Os 400 profetas de Baal morreram. Certo? Ou seja, um contra um exército. Venceu. O que aconteceu no outro dia? A rainha, né? A Betseba lá. Não é Betseba. Não, é a... Como é que ela chama? Jezabel. Pegou e ameaçou ele. Falou... Por uma carta. Por uma carta ainda, Não né? foi nem presencial. E Elias fugiu. É verdade. Com Certo? medo. Com medo e desejou a morte. 2 dias antes, ele viu a presença de Deus. Caiu fogo do céu, cara. Consumiu. Caiu fogo do céu, pesa. Imagina ver uma labareda caindo do céu, que Deus ouviu a voz dele na hora. Exatamente. Ele poderia falar assim, eu vou lá, vou mandar fogo nela. Exatamente. Mas ele ficou com medo. Exatamente. E o que ele fez? Ele se isolou. Ele se escondeu, ele foi pra uma caverna. Exatamente, ele se isolou. Gente, como é que pode isso? Olha que altos e baixos, né? Exatamente. Então, é uma falsa ideia. Uma falsa ideia de que, porque eu sou cristão, Nossa, é mesmo. eu tô acima de todas as coisas. Não. Pensa comigo. Ele foi lá, ele viu a presença de Deus se manifestar. O poder de Deus se manifestar. A glória de Deus descer. Por uma oração que ele fez. Muito. E no outro dia, ele estava isolado, clamando a morte. Nossa, demais. Com depressão, né? Se for ver. Exatamente. Exatamente. No Antigo Testamento, a gente vê homens com depressão. Demais. No Novo Testamento, não. Tem pessoas que falam que Jesus também ficou deprimido. Sabe quando? Quando eles usam aquela passagem que Jesus está no Getsemane, orando, sua sangue, e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas na verdade, não. Um depressivo, ele está no quarto, e ele não quer contato com ninguém. E ele não quer fazer nada. Ele fica lá. Ele não quer nada. Não quer ver luz, né? Não, ele fica lá sozinho. Ele abandona tudo. Ele perde a razão de viver. Jesus não. Jesus falou, afasta de mim esse cálice. Porque ele já sabia, ele conseguia prever, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. E a partir daí se levanta e vai cumprir o propósito dele. Ixi. Ou seja, ele não estava depressivo. Porque quem é depressivo não vai cumprir o propósito. Quer ficar parado. Não mesmo. Ele se levantou e esperou o que ele deveria fazer. Bora. Foi. E foi com força e vigor mesmo. Exatamente, até o fim. Até o fim. Vamos dar a mensagem final, porque o nosso tempo já acabou. Gente, maravilhoso. A mensagem que eu deixo também para vocês aqui é que, como o pastor disse, procure ajuda. Pega o pouquinho de força que você tem, procure uma ajuda. Procura ter proximidade, pelo menos com uma pessoa de sua confiança. Expresse essa pessoa que você está sentindo e com toda a sua força abrace, né? Não pense que você é forte. Não pense que você é forte. Eu consigo sozinho, consigo sozinho. Para pensar aí.
Quanto tempo você está falando que você pode sair das drogas, você pode abandonar o alcoolismo, você pode abandonar os vícios e até hoje não conseguiu? Quantas vezes você fala que você é forte, mas na verdade não consegue sair de onde você está? Lembre-se, tem pessoas, tem amigos mais chegados do que irmãos que Deus já desenhou para a tua vida. Amém. Deus já elegeu para você. Então não tenta vencer essa batalha sozinho. Conta com pessoas próximas da tua confiança, pessoas leais. Ah, mas eu não tenho ninguém. Procure uma igreja. Procure uma igreja. Não estou falando da Lagoinha, que é onde eu sou pastor. Procure qualquer igreja séria que possa te dar suporte. Tenha certeza que você vai encontrar um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar que pessoas vão te abraçar e vão te ajudar a passar por esse momento de crise da tua vida. A tua história, ela não termina aqui. Maravilhoso. Não termina aqui. Que Deus te abençoe. Sensacional. E com essa frase que o pastor acabou de falar, nós finalizamos nosso podcast. Foi uma honra te receber aqui. A honra foi toda minha. Maravilhoso demais. Como eu disse no início, né? Deus dá sabedoria ao anjo da igreja. E aí a gente acabou de ver. Muito obrigado por sua presença, Obrigado, por ter aceitado o convite e por ter abençoado muitas pessoas que vão ouvir esse podcast. Amém. Amém? A honra toda minha. Muito obrigado pelo convite. E sempre que precisar, estamos aqui. Tamo junto nessa. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, abraço, beijo no coração. Até mais. E até breve. Tchau.